Bom dia, estudantes! Hoje, vamos iniciar nossa aula explorando um tema essencial para a compreensão de textos, o reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Vamos aprender a identificar as diferentes formas e estruturas dos textos que encontramos no nosso dia a dia, o que é fundamental para entender suas finalidades e características. Preparem-se para descobrir como essa habilidade pode fazer a diferença nas suas provas e na interpretação de textos em geral. Vamos lá! Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. O reconhecimento de tipos e gêneros textuais é uma competência essencial para a interpretação de textos, especialmente em contextos como provas de concursos. Essa habilidade permite ao leitor identificar rapidamente a estrutura, o propósito e as características específicas de um texto, facilitando a compreensão e a análise do conteúdo. Tipos textuais. Os tipos textuais referem-se às formas gerais de organização do discurso. Cada tipo textual possui uma estrutura específica e atende a diferentes finalidades comunicativas. Os principais tipos textuais são: narrativo, apresenta uma sequência de eventos ou ações, envolvendo personagens em um determinado tempo e espaço. Exemplo: contos, novelas, crônicas. Descritivo, foca em descrever objetos, pessoas, lugares ou situações, destacando suas características. Exemplo: descrições em romances, guias turísticos. Dissertativo, apresenta argumentos e opiniões sobre um determinado tema, geralmente com o objetivo de persuadir o leitor. Exemplo: artigos de opinião, ensaios. Expositivo, explica, informa ou esclarece um tema, de forma clara e objetiva, sem a intenção de persuadir. Exemplo: textos didáticos, enciclopédias. Injuntivo, dá instruções ou orientações, com o objetivo de guiar o leitor em uma determinada ação. Exemplo: manuais, receitas, regras de jogos. Gêneros textuais. Os gêneros textuais são formas concretas de textos que encontramos no dia a dia, moldados por convenções sociais, culturais e linguísticas. Cada gênero textual possui uma função social específica e é utilizado em contextos determinados. Alguns exemplos de gêneros textuais incluem: carta, um gênero de comunicação escrita entre duas ou mais pessoas, que pode ser formal ou informal. Notícia, texto informativo que apresenta fatos recentes de interesse público. Resenha, a análise crítica de uma obra, como livros, filmes ou espetáculos. E-mail, forma de correspondência eletrônica que pode variar de acordo com o grau de formalidade. Poema, gênero literário que explora a linguagem em sua dimensão estética, utilizando versos, ritmo e figuras de linguagem. Reportagem, gênero jornalístico que aprofunda um tema ou acontecimento, geralmente com base em pesquisa e entrevistas. Importância do reconhecimento. Reconhecer o tipo e o gênero textual é crucial porque cada um deles segue regras específicas de construção e tem objetivos distintos. Essa identificação ajuda o leitor a aplicar as estratégias de leitura mais adequadas, aumentando a eficiência na compreensão do texto. Por exemplo, ao identificar que um texto é narrativo, o leitor já sabe que deve focar na sequência dos eventos e nos personagens. Em um texto dissertativo, o leitor buscará os argumentos que sustentam a tese apresentada. Esse reconhecimento facilita a interpretação e permite ao leitor identificar informações relevantes com maior precisão. Além disso, em provas de concurso, a habilidade de identificar corretamente o tipo e o gênero textual pode ser a chave para responder a questões de interpretação de maneira mais eficaz e com menos margem para erros. Dicas para o reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Conheça as características básicas de cada tipo textual. Saber identificar os elementos-chave, como a estrutura e a finalidade, é o primeiro passo. Leia uma variedade de textos. Familiarizar-se com diferentes gêneros textuais melhora a capacidade de reconhecimento e interpretação. Observe o contexto de uso. Entender onde como um texto é usado ajuda a identificar seu gênero mais facilmente. Preste atenção ao vocabulário e à linguagem. Diferentes gêneros textuais utilizam linguagens específicas, como o tom formal de uma carta oficial ou a linguagem poética em um poema.
O domínio dessas habilidades não só melhora a compreensão e a interpretação dos textos, como também é um diferencial importante para o sucesso em concursos, onde a capacidade de ler e interpretar com precisão é amplamente testada.